sou Verônica Silva e convido você a conhecer o meu kit de lançamento com vitrine do artesanato Arte na Cozinha. É um kit com a proposta para você despertar a sua criatividade, fazer muita arte, muita bagunça na sua cozinha, com muita cor, muita alegria. Bom, o kit é bem completo, então tem muito material, tem tecido, tem tintas, tem carbono, tem stencil, tem tudo que você possa imaginar para criar aí, sabe, soltar a sua imaginação. Espero que vocês gostem. Vamos à dica agora de como riscar. O que eu vou fazer aqui? No kit vai um risco e ele não está na posição que normalmente nós usaríamos. Então eu vou mostrar para vocês como a gente pode riscar. Posiciona o item que você quer em determinado lugar, tá? Pode usar como modelo a peça que nós fizemos, assim como vocês podem usar como modelo ou podem usar também a criatividade. Aqui eu vou colocar. E aí nós vamos riscar o desenho na posição que a gente deseja. Pode ser com lápis, pode ser com caneta, pode ser com a ponta do pinta-bolinha, com qualquer ponta fina. Não precisa se preocupar em ter exatidão no risco, porque quando a gente faz assim a técnica mais real, a gente usa muito o risco apenas como base. Não precisa forçar muito o lápis ou a caneta, o que vocês estiverem usando para riscar. O importante é que apareça o risco, tá? É muito importante a gente salientar que no kit, esse nosso novo kit, vai com o carbono amarelo. Só que o carbono amarelo é mais difícil da gente encontrar, né, para aquisição. Ó, aqui nós riscamos, dá para ver bem o desenho, certo? E aí eu vou posicionar o outro, voltando à questão do carbono. É mais difícil a gente encontrar para aquisição, né, no mercado. Então o Vitrine se preocupou em trazer ele para vocês, para que vocês possam riscar os tecidos coloridos escuros, né, o preto e o pink que vai no nosso kit. Agora, os demais riscos vocês podem usar o carbono usual que vocês têm em casa mesmo. Aqui a gente posiciona, risca, não precisa se preocupar em fazer exatamente a mesma forma. O importante é só ter os riscos aqui para que a gente possa trabalhar. Bom, aqui está nosso risco, agora a gente vai continuar na pintura. Agora, para que a gente siga nosso trabalho, eu fiz uma composição, tanto misturando os stencils que vão no kit, quanto os nossos riscos que também vão no kit. Então eu vou mostrar para vocês como eu posicionei o stencil, para que a gente possa trabalhar muito bem e depois fazer novos detalhes, tá? Então eu vou colocar aqui o stencil mais ou menos onde eu quero, vou pegar o meu pincel pituá, que é aquele pincel de bolinha, tá vendo? Que a gente usa para stencil mesmo. Vou pegar um tom aqui que pode ser o café, a gente vai usar bem pouquinho dele. Então eu vou pegar aqui o café, um pratinho, tiro o excesso e a gente só vai marcar como se fosse fazendo um risco, só que usando o stencil, tá? Então eu vou descer um pouquinho só, aqui, e aí vou fazer movimentos circulares só para marcar o risco. Não preciso me preocupar com a exatidão da forma, de novo, porque eu só quero saber mais ou menos onde vai ficar esse meu bolo, que é o stencil que a gente trabalha aqui, para que depois eu possa, ó. Então aqui é onde vai ser meu bolo, tá? Deixamos bem formadinho. E aí eu aproveitei nesse mesmo trabalho e misturei um pouco dos nossos stencils e fiz aqui um pedacinho do nosso ovo, com outro stencil que a gente tem também no kit. Então eu vou colocar aqui e vou desenhar só a forma para eu saber onde fica o risco. Prontinho, só para saber onde vai ficar o risco da casca do nosso ovo, tá? Feito isso, agora sim a gente pode partir para a pintura. Então o que nós vamos fazer para pintar? Vou trazer aqui o meu godê para o lado direito. É sempre bom a gente ter os materiais do lado que a gente usa, tá? Então no caso eu sou destra e vou usar desse lado.
Vou usar aqui algumas cores, como o crisântemo. Primeiro a gente vai fazer um pedacinho do fundo e aí eu parto para ensinar algumas dicas para pintar tanto o nosso brownie quanto nossa gema de ovo, tá? Então nós vamos aqui com o café e com o crisântemo. Vou pegar um pincel chato, que é aquele pincel mais quadradinho, ok? E aí eu vou com o incolor e com o aquarela, uma misturinha que eu fiz no nosso godê, no nosso pratinho. Esse incolor e esse aquarela estão à venda no Vitrine do Artesanato ou junto com o nosso primeiro kit. Vamos lá, vou pegar juntos o crisântemo e o café. Nós vamos contornar o item e depois puxar para o lado com movimentos retos, na horizontal. Isso é para fazer o chãozinho, tá? A base do nosso desenho. Tô pegando as duas cores juntas no pincel, então às vezes vai ficar mais claro, às vezes mais escuro. Não tem problema, não quis fazer uma mistura, não quis fazer uma terceira cor. Eu quis realmente que ficasse com cores, uma cor diferente, assim, a cada pincelada, a cada nova pincelada, tá? Sempre movimentos retos na horizontal. E eu faço esse mesmo movimento em todo o nosso desenho. E quando eu vou fazer o fundo, a parte de trás aqui do desenho, eu vou usar o crisântemo puro. E posso usar um pouquinho da misturinha para me ajudar a espalhar. Então eu faço o fundo com o crisântemo e um pouquinho da misturinha. Passo em volta e puxo com movimentos circulares. Só vou parar de balançar o meu pincel, de rodar o meu pincel quando acabar a tinta nele. Assim eu consigo fazer um tom mais degradê, do mais forte para o mais claro e fundindo com o tecido. Bom, essa dica é para que vocês possam fazer bem o nosso fundo, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, né? A parte de trás do nosso desenho. Eu escolhi cores mais neutras para esse fundo porque o tecido é colorido, é um tecido amarelo e também por conta das cores que vão no nosso desenho. Agora nós vamos para a parte de pintar o nosso brownie, tá? Para pintar o brownie eu vou continuar com o mesmo pincel que nós estávamos usando no fundo, não vou mudar o pincel, vai ser o mesmo. E aqui eu vou usar também as mesmas cores, então eu vou usar o café. E vamos começar com a parte aqui de baixo, ó. Vou usar o café, colocando pinceladas bem soltas. E às vezes eu venho intercalo com o crisântemo, ó. São todas as cores que vão no nosso kit, então o kit está bem completo para vocês reproduzirem todas as cores, todos os elementos, né, do nosso desenho. Ó, então eu vou com pinceladas bem soltas, horas de cima para baixo, horas de baixo para cima, hora no meio. Por que isso? Que é para dar aquela textura que o brownie tem de uma massa mais grossa, tá? De uma coisa mais caseira, ó. Continuo preenchendo. Vou fazer só mais um pedacinho para poder ensinar também a nossa sombra, que a sombra faz toda a diferença. Preenchemos essas duas partes, agora eu vou fazer a parte de cima da mesma forma, só para que a gente possa fazer um pedaço inteiro e eu consiga mostrar para vocês como eu fiz a sombra. Ó, então aqui eu vou fazer da mesma forma. Colocar um pouquinho de crisântemo. É importante que a gente faça pedaço por pedaço para que não fique confuso no final, tá? Que a gente entenda onde é cada pedaço do nosso bolo. Vou fazer aqui agora. Pronto, preenchi um pedaço inteiro. Olha como visualmente já dá para entender que é alguma espécie de massa, tal. Vou agora lavar o pincel. Vou pegar um pincel um pouquinho menor, ainda é um pincel chato, mas ele é um pouco menor, tá? Esse aqui é o 6, nós estávamos usando o 10.
Vou pegar o tom preto, a cor preta. E com ela a gente vai fazer junto, pega o preto primeiro, o café, e aí a gente faz as separações, ó. Então, vou fazer aqui, vou fazer aqui. Posso fazer uma sombra bem marcadinha. O que é sombra marcada? Ó, é a gente não espalhar demais, tá vendo? Fica bem uma linhazinha aqui embaixo. E aí eu posso continuar fazendo aqui também, ó. Feita essa separação, feito esse pedaço do bolo, os outros 2 pedaços é a mesma coisa, tá? A única coisa que vai mudar é que vai mudar o lugar onde você vai colocar essa sombra. Como, por exemplo, nesse de cima, você vai colocar a sombra aqui, porque tem que seguir a nossa linha, tá? Mas a sombra, perdão, a forma de preencher é a mesma. Vamos fazer agora essa parte de cima aqui, só para que vocês tenham uma ideia de como a gente fez. E aí a gente parte para fazer a gema, que eu sei que é uma coisa que, né, o ovo aberto, que eu sei que é uma coisa que a gente tem muita dúvida. Então, vamos lá. Vou colocar o branco, vamos usar um pouco do branco. Vou pegar esse aqui que tá um pouquinho mais cheinho. Aqui. E um pouquinho só do nosso hortênsia. Bom, com aquela misturinha que a gente gosta de usar, né, que ajuda a secar mais devagar a tinta, retarda a secagem, a gente vai pegar um pouquinho e aí junto com o branco e o preto, fazer uma pequena misturinha aqui para dar um cinza e a gente vai fazer alguns formatos, ó. Eu troquei agora de pincel, eu voltei para o pincel número 10. Aquele mesmo que a gente começou usando no fundo, ó. Aqui eu vou fazer as marcações que eu quero. E aí a gente entra numa coisa bem legal. Como o nosso tecido ele é amarelo, eu vou usar a cor do tecido para ajudar na pintura. O que isso significa? Para o branco ficar bem branco, nós teremos que passar umas 2 camadas. Só que eu quero que deixe um pouco de sombra, então eu vou passar uma camada de branco. Aqui eu vou passar um pouquinho mais de cinza para fazer a sombra da nossa cereja. Ó. Vou limpar o pincel. Aí eu vou fazer o seguinte, passar uma camada de branco. Sempre que eu quero fazer o contorno, tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta, ó, tinta na metadinha, vira a parte com tinta pra fora. E aí eu consigo fazer um bom contorno, tá? Vou preencher inteirinho de branco. Preenchido inteiro de branco, algumas partes ficaram um pouquinho mais escuras, porque o tecido, quando é mais escuro, a gente tem mesmo que colocar mais camadas de tinta, dependendo da cor de tinta. Então, eu vou aproveitar essa tonalidade do tecido para nós fazermos a sombra. Então, eu só vou colocar o branco onde eu quero que fique um pouco mais claro. E aí, onde eu quero que continue um pouco mais escuro, para dar as nuances desse sorvete, né, ou desse creme, como você preferir, a gente deixa com a cor mesmo que estava do tecido. Então, por exemplo, eu quero mais branco aqui, então eu carrego o pincel, ó. Vejam que essa parte onde eu tô carregando o pincel fica mais branco e aqui mais no centro fica um pouco mais claro. Aparece mais o amarelo.
O branco, ele tende a secar mais rápido, sugar, né? E ficar um pouco mais opaco depois de seco. Pode reforçar um pouquinho, tá? Todo lugar que você usar branco, se quiser um pouco mais forte, é só reforçar depois. Pronto, fizemos o nosso creme, né? O nosso sorvete. Eu prefiro sorvete, que eu gosto muito de sorvete. A gente pode fazer agora a nossa gema, tá? Para gema, nós vamos continuar usando o crisântemo, o branco, e dessa vez a gente vai usar o amarelo ouro e o vermelho intenso. Eu falo gema, mas na verdade é o ovo todo aberto, né? Tem tanto a gema quanto a clara. O que a gente vai começar fazendo? Primeiro eu vou pintar de branco essas luzes aqui, ó. Lembra que eu falei? O amarelo, ele suga, por ser mais escuro, o branco vai acabar sugando bastante e aí ele vai ficar mais clarinho. Então, por isso que a gente vai passar primeiro uma camada de branco e depois vai reforçar esse branco. Então, aqui, vou passar o branco em todos esses pontos de luz aqui. Que tem no risco, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês, a gente já fez o risco com um ponto de luz. Claro que na hora de pintar, a gente pode até acrescentar um ponto ou outro na mesma direção desses. Que eu acredito que eu tenha feito isso quando eu pintei, não tem problema, tá? Mas pelo menos os principais, o risco já te dá o norte. Pronto, preenchi, né? Fiz de branco aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar um pouco, posso usar aquela misturinha de aquarela com incolor, tá? Se eu quiser para espalhar mais. Vou pegar um pouquinho do crisântemo e a gente vai preencher essa área aqui. Se eu quiser, posso até preencher com o pituá, que daí acelera um pouquinho mais o nosso trabalho. Então, deixa eu secar aqui o nosso pituá. E vai acelerar um pouco mais o nosso trabalho, ó. Eu gosto de misturar um pouquinho de nada de amarelo nesse crisântemo, só para não ficar uma gema assim tão rosada, tá? Uma gema não, uma clara. Ó, como eu preenchi bem mais rápido essa área, só usando o pituá. Agora eu vou voltar com o pincel chato para fazer as bordinhas, tá? Então a gente vai usar aquele mesmo pincelzinho, ó. E aí a gente vai fazer a borda. Tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta para fora. E aí a gente vai fazer a borda. Imaginando que o nosso fundo já está todo concluído, porque a primeira coisa que nós fazemos no trabalho é o fundo. Então, concluiu todo o fundo, parte para a pintura dos elementos. Com exceção da sombra marcada no chão. O que é sombra marcada? Esses detalhes bem marcadinhos embaixo de cada elemento. Esse nós fazemos só depois de tudo pintado. No nosso modelo tem um pote vermelho aqui atrás. Esse pote vermelho é de um outro stencil também do kit, que é um stencil de batedeira. Então eu aproveitei só o pote da batedeira para poder fazer aquele pote vermelho, que nós vamos aprender em aulas seguintes. No tecido branco eu sempre indico que a gente preencha toda a trama do tecido. Já nos tecidos coloridos, e eu acho interessante a gente deixar uma cor do tecido aparecendo, unir a cor do tecido com o desenho. Pronto, finalmente preenchida toda a parte da clara. Agora a gente vai fazer algumas sombras. Então eu vou usar um pouquinho do nosso café e um pouquinho do amarelo juntos para nós fazermos uma cor aqui, ó, que é mais ou menos puxado para o mostarda. E aí nós vamos fazer um pouquinho de sombra aqui. Para dar o volume, tá? Um pouco da nossa sombra aqui. E agora, mais uma vez, eu vou misturar o branco com o preto, para ter um tom mais cinza. Para nós fazermos mesmo a sombra dessa gema. Então, aqui vai ter uma sombra.
Vamos fazer essa mesma sombra, um pouquinho de nada aqui, perto da nossa luz. E aqui a mesma coisa. Toda vez que eu tenho um tom claro, como por exemplo essas luzes, e perto eu coloco um tom escuro, eu vou reforçar a tonalidade da luz, assim como eu reforço a tonalidade da sombra, tá? Vou lavar o pincel. E agora eu vou preencher a nossa gema. Depois eu vou voltar e colocar um pouquinho mais de branco nessas nossas luzes que nós já fizemos. A gema eu vou preencher toda de amarelo ouro. Posso usar o pituá para ajudar a preencher uma área maior, né? Por um tempo maior, ó. E aí eu pego o pincel chato e volto para fazer os cantinhos. Ah, o tecido é amarelo, mesmo assim você preenche de amarelo? Sim, porque a tonalidade dos amarelos são diferentes. E mesmo assim, mesmo que a gente aproveite a cor do tecido para fazer a pintura, não é legal ter uma parte que não está pintada quando você chega de pertinho. Quando a sua cliente ou a pessoa que você presentear chega e vê de perto. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai pegar um pouquinho do vermelho com o pincel ainda molhado de amarelo, vou tirar um pouco aqui ó, do excesso e vamos fazer de novo as partes de sombra. Então tem um pouco aqui, deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta. Então tem um pouquinho aqui, ó. Novamente eu tenho mais aqui. Vou lavar bem o meu pincel, porque eu vou lidar com o branco novamente, então o pincel precisa estar bem limpinho para não ficar um branco misturado com outras cores, tá? Venho aqui e reforço essas luzes. Por que essas luzes são tão marcadas? O que significa isso de marcar? Não está espalhado. Eu não espalhei o branco, né? Eu deixei bem marcado com uma forma exata. Por quê? Porque a gema, a clara do ovo, a gema do ovo, quando bate luz, ela reflete branco, porque ela é uma superfície refletora, assim como o espelho, assim como o metal, tá? Então acaba refletindo branco. Reluzindo, né, branco, ó, tá? Posso pegar um pouquinho mais de branco, ó, e colocar aqui, só com a sujeirinha do pincel, não peguei mais tinta, ó. Dessa vez, tá vendo, ó, a luz não tá tão marcada, ou seja, não tá como tá aqui, que tem uma forma exata. E vou fazer a mesma coisa na nossa gema, ó. Aqui eu vou pôr umas luzinhas mais marcadas. E aqui eu já vou suavizar mais, ó. Tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta pra fora e suaviza. Finalizamos as nossas dicas para esse trabalho, espero que vocês tenham gostado e agora nós vamos começar uma nova dica. Na nossa nova dica nós vamos aprender a usar os nossos termocolantes que vão no kit, assim como trabalhar bastante com os nossos gabaritos, os nossos stencils. Vamos lá para a próxima aula? Para esse novo trabalho a gente tem várias dicas e uma delas é como usar o stencil aplicando no barrado, como se fosse uma régua mesmo de barrado, tá? Vamos lá, então a gente tem aqui o tecido, né? No kit vão 7 tecidos diferentes, com estampas diferentes. Então, eu apliquei o termocolante, ó, na parte de trás, tá vendo que ele tá brilhante? É porque já tem o termocolante. Feito isso, agora eu quero dar um desenho para esse barrado. Então, eu vou usar o próprio stencil que eu usei para fazer a xícara do nosso trabalho, olha. Então, para essa xícara, eu usei esse stencil e eu vou usar o mesmo stencil para fazer o barrado. O que eu fiz aqui? Posicionei ele na parte de cima, ele tá assim, virei ele ao contrário e eu vou usar a base do pires.
risco com a caneta, tá? O ideal é caneta mesmo, azul ou preta. Risquei. Posiciono aqui de novo o risco. Mais uma vez, ó, vou mostrar agora como eu fiz mesmo. Então, eu posicionei e vou só riscar. Certo? Risquei. Para ele ficar com esse formato aqui, ó, mais oval. E aqui pro centro, o que que eu fiz? Eu peguei essa parte aqui, que é a borda da nossa xícara, ó, que é a borda do desenho da xícara. Peguei esse pedaço, virei aqui e fiz o centro. Para a parte de baixo, foi a mesma coisa. Então, eu estou usando aqui o pires. Agora, o pires vai ficar na posição normal, né? Do lado certo do trabalho, do stencil. Vai riscar aqui. E pronto. Qual é a nossa próxima etapa? Seria cortar, tá? Com uma tesoura mesmo de tecido, uma tesourinha com ponta. A gente corta seguindo o desenho. Pode ser a tesoura que vocês têm em casa, contanto que seja de tecido, ó. Corto seguindo o desenho. Vou cortar um bom pedaço só para que a gente possa ver o formato que ficou o desenho, tá? Então, olha, o formato já ficou assim de um lado, tá vendo? Vamos virar ali ao contrário para ver como vai ficar depois de aplicado, ó. Então, no tecido ele já vai ficar com um formatinho oval. E combina bastante com o nosso tema, né? Que tem vários granulados esse tecido. Todos os tecidos do kit combinam muito com cada tema. Então, certo? E aqui no centro é a mesma coisa, tá? Dobra no meio, faz um picote e aí depois é só cortar aqui no centro. Vou cortar também para que a gente possa ver o formato. Você pode tanto aplicar o termocolante no tecido que vai no kit, como você pode costurar. Então, se você sabe costurar, mão na massa e pode costurar e aproveitar os tecidos maravilhosos. Ou, se vocês forem como eu, né, que eu não costuro, então eu gosto de usar o termocolante para poder me ajudar nisso. Ó, então ficou oval, vamos lá ver o formato de novo, ó. Tá vendo? E aí ele vai ficar com vão. Vamos lembrar que aqui também a gente vai cortar, ó, aqui embaixo, então ele vai ficar sempre assim, com esse formato, certo? Nesse mesmo kit, nesse mesmo trabalho, na verdade, eu aproveitei esses retalhos, porque tudo a gente aproveita, nada se descarta, né? Então, quem é artesão sabe disso. Aqui eu usei um pedacinho para que a gente pudesse fazer uma forminha. Tem uma forminha caída no nosso desenho original. Então, o que que eu fiz aqui? Risquei só a forma do brigadeiro, ó. Só isso. Tá? Aí eu vou recortar a forma do brigadeiro, vou mostrar pra vocês como vai ficar o formato depois. Recortar não tem segredo, né, gente? Mas eu vou mostrar só como vai ficar o formato pra vocês. Deixa eu tirar esse daqui. Então eu vou cortar. Vocês também podem aproveitar, se não quiser fazer essa parte, pode colar esse pedaço que sobra, né, passar esse pedaço que sobra do termocolante do outro lado do desenho. Do outro lado do pano, na verdade. E aí o pano fica com barrado dos dois lados, que fica lindíssimo também. Ó. Aqui eu só tô dando uma curvinha, ó. Tô virando, eu não tô mexendo a tesoura, eu tô mexendo o tecido, ó. Pra fazer as curvinhas da forma, não precisam ser exatas, tá, gente? Fiz a forminha fiz a forma da forma, né? O riscadinho aqui da ponta. Eu tô mostrando pra vocês os detalhes assim mais delicados e diferentes que nós fizemos nessa peça. Um pouquinho diferente das pinturas. Por quê? Porque assim vocês aprendem coisas novas, né? E como aplicar cada detalhe que vai no nosso kit, tá? Então vamos lá, aqui eu vou pegar o stencil e eu vou fazer agora o formato da forma. Então eu vou colocar aqui em cima da forma. Posso fazer isso depois de aplicado também, tá? Esse desenho. Vou pegar aqui um pouquinho do nosso café. Um pincel chato, vou tirar o excesso
Eu preciso colocar em cima de uma base branca, como a Verônica tá fazendo? Não, não precisa. Eu só coloquei para ficar mais nítido para vocês no vídeo, tá? Porque o tecido é branco. E aí eu venho aqui, ó, e vou puxar para fazer uma sombra, ó. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aí, ó, já fez uma sombrinha na nossa forma, tá? Eu vou voltar aqui com essa do brigadeiro. Como a nossa forma vai ser vazia, afinal de contas o nosso tema aqui é só mais um não faz mal, a gente vai pegar e vai desenhar aqui também a sombra dessa curva e vai aproveitar e vai fazer a sombra das divisões da nossa forminha, ó. Então, eu venho aqui e faço as divisões. Por que eu não estou usando o pituá? Porque é bem delicado e eu estou usando em cima de outro tecido, então não tem problema não ser o pituá, tá? Vamos tirar, ó, e já fica uma forminha como se a forminha tivesse sido, como se o brigadeiro tivesse mesmo sido comido, ó. Certo? Depois disso feito, como é tecido, a tinta pega muito bem no tecido, tá? Depois dessa forminha feita, eu só posicionei aqui, onde eu queria, e passei, tá? Então, como que a gente passa com termocolante? Coloca o ferro em cima, deixa o ferro, não precisa ficar passando assim, esfregando, não é necessário, deixa uns 10, 15 segundos, tira e faz de novo. E depois vira do avesso e faz a mesma coisa. Quando for fazer aqui, gente, sempre proteja, tá? Com papel manteiga ou um papel sulfite, não faz direto no tecido, não. A não ser no verso. No verso não tem problema ser direto no tecido, tá? Mas dicas de termocolante, o Vitrine tem um monte, então vocês podem buscar aqui nos outros vídeos, que sempre tem vídeo de como aplicar o termocolante, tá bom? Bom, feito isso, aqui eu vou tirar, porque eu já ensinei a vocês a fazerem a forminha, já ensinei a fazer o barrado. Vamos fazer um pouquinho desse cookie, que eu sei que é uma das peças, é uma das tarefas um pouquinho mais difíceis aqui do nosso trabalho, do nosso elemento. Vamos lá. Aqui para o cookie eu vou usar o crisântemo, vou continuar usando o café, vou usar o amarelo ouro no caso, e vou usar também o vermelho, tá? Primeiro, a gente vai preencher essas partes do cookie. Tenta não preencher a parte que tem os chocolates, tá? Se preencher, ok, mas se for possível, tentem não preencher, tá? O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vai colocar um pouco de crisântemo misturado com o vermelhinho, ó. Em alguns lugares eu posso usar um pouco do café e do crisântemo junto, olha. Vou preencher tudo, tá? Exceto onde está o chocolate. Eu vou evitar preencher a parte do chocolate. Então, evitem preencher a parte do chocolate, essas bolinhas do chocolate. Se perceber que pesou a mão no vermelho, porque a gente não quer um cookie de morango, né? A gente quer um cookie de creme, volta com um pouco do crisântemo e do café juntos e preenche aí. Agora, nós vamos trabalhar com a pontinha do pincel e o tom café, nós vamos preencher esses chocolates. Então, eu vou pegar só um pouquinho aqui na ponta, ó, bem pouquinho, só na pontinha, e nós vamos preencher o chocolate. Então, vai colocar aqui. Não precisa ser uma coisa muito exata no preenchimento, mas ao mesmo tempo tentem cobrir todo o risco que nós fizemos, tá? Prontinho, preenchemos, né, cobrimos tudo, agora eu vou lavar o pincel. Lavem bem o pincel, tá, gente? Na hora de secar, não esqueçam, não esfrega o pincel na hora de secar. Vocês vão colocar aqui o pincel, ó, molhadinho, e aí eu vou dobrar e apertar.
tá? Mas sem esfregar para não atrapalhar e não estragar a ponta dele. Feito isso, a gente vai pegar o crisântemo em uma boa quantidade e agora a gente vai fazer assim, ó. Para dar aquela textura do nosso cookie, ó. Bastante tinta no pincel, eu venho aqui e faço a textura. Por isso que a gente colocou uma cor um pouco mais escura embaixo. Lembrando que todas essas cores estão no nosso kit, é um kit bem completo para vocês. Então aqui, ó, como todas as cores estão lá, a gente usou um pouquinho de uma mistura para deixar uma cor um pouco mais escura embaixo. E agora a gente vai fazendo uma cor um pouco mais clara em cima. Para parecer aqueles amassados de quem fez cookie na mão, sabe? Apertou na mão. E aí a massa levanta um pouquinho, tá? Olha aí. Certo? Vou pegar o filete agora, que é aquele pincelzinho de contorno, tá bom? Esse aqui, ó, que a gente usa para contornar. Certo? Vou afinar um pouquinho a ponta dele com uma misturinha, só para ele me ajudar a trabalhar melhor. Então eu afino aqui, ó, com um pouquinho da misturinha, tá bom? Agora nós vamos pegar um pouquinho do vermelho e do café juntos no pincel. E aí nós vamos fazer aqui, ó, circular um pouquinho dessas manchinhas mais claras que nós fizemos, só para dar um destaque maior a elas, tá? E depois, com o mesmo pincel que nós usamos para preencher, nós vamos bater um pouquinho aqui, ó, nessas manchinhas, porque eu não quero que fique contorno. Eu quero que fique finas, mas que fiquem misturadas ao nosso desenho. Tá certo? Bom, fizemos isso no cookie. Agora a gente vai pegar um pouquinho do branco. Deixa eu pegar aqui um outro. Vai pegar um pouquinho do branco e a gente vai iluminar um pouquinho só esses chocolates. Então eu vou pegar aqui na pontinha, ó, e a gente pega e dá uma iluminação, que é um chocolate bem brilhante, né? Ó, a gente ilumina um pouquinho. Certo? E aí já dá todo um charminho pro nosso biscoito, pro nosso cookie. Bom, para essa aula são essas dicas e você vai fazer um lindo trabalho. Nós vamos agora para a nossa próxima aula. Lá eu vou ensinar vocês a usar o stencil com cestos de ovos. Nós vamos pintar ovos, vamos pintar cupcakes, confeitos e etc. Então vai ser bem colorido. Vamos lá? Agora vamos para a nossa terceira aula. Dessa vez nós vamos pintar alguns ovos que refletem o stencil que nós temos também no nosso kit Arte na Cozinha. Então é para ser bem bagunçado, bem divertido, é para você brincar enquanto, né, se divertir enquanto pinta, enquanto trabalha. Então é para isso mesmo que nós montamos esse kit. O que eu vou fazer aqui? Nós vamos fazer os ovos, tá? E eu vou ensinar também os ovos quebradinhos, que é o que a gente tem bastante dúvida na hora de pintar, de fazer luz e sombra e coisas assim, tá? Então nós vamos fazer essas etapas agora. Bom, aqui para os ovos eu já tenho dois feitos, eu vou fazer um com vocês para que vocês possam ver. Posiciono o nosso stencil, que é a parte 1 do stencil, né? Então ele é todo assim, 1, 2, 3 e 4, tá? Mas ele tem a numeraçãozinha perto, para ficar bem mais fácil da gente poder ver. E apesar do stencil ter a indicação de que lado usar, por exemplo, aqui tem a indicação de que lado usar, bem na pontinha, não dá para ver no vídeo, mas tem a indicação. Então aqui tem a indicação de que lado usar. Eu posso usar sim do outro lado, que não interfere, tá bom? Então aqui a gente vai colocar, vou usar o amarelo ouro, o café e o crisântemo. O que a gente vai fazer aqui? Usar o pituá, que é aquele pincelzinho de stencil, ó, nosso pincel de stencil, pituá, certo? E eu vou fazer o seguinte, pegar sempre duas cores juntas, amarelo e o café. Vou colocar com movimentos circulares aqui embaixo. E eu vou colocar o crisântemo mais acima, ó. Lembra daquela aula que nós fizemos o ovo aberto? Aquele pedaço de ovo que tem lá é o mesmo processo do pedaço de ovo que eu vou ensinar aqui embaixo, da casca de ovo. Então, com uma mesma técnica e o mesmo stencil, vocês podem fazer dois trabalhos diferentes. Aqui eu tô colocando um pouco do café e do amarelo juntos no pincel, ó.
Por que eu tô indo tão delicado nessa parte? Porque aqui o nosso stencil é bem delicadinho, tá vendo? Tem um fininho aqui, ó. Então, para não borrar essa parte fininha, eu tô indo bem devagarinho, quando eu chego aqui. Vou escurecer um pouquinho mais desse lado, para aparecer um pouco mais de sombra, ó. Vou tirar o nosso stencil e olha aí, o ovo já tá quase pronto, tá? Vou voltar com um pincel aqui, ó, e vou arrumar aonde ficar branquinho por conta de ser um stencil, né? Ó. Como é um stencil de sobreposição, às vezes pode aparecer uma parte ou outra branquinha. Não tem problema, a gente vem aqui e só arruma. Preenche. Certo? Preenchi, vou pegar o pincel número 10, que é aquele pincel chato, né? Que a gente tem, ó. Pincel número 10. E eu vou pegar o branco. E com o branco a gente vai fazer algumas luzes, tá? Então primeiro eu vou fazer uma luz sequinha, ó. O que é luz sequinha? É quando tem quase nada de tinta no pincel. Na verdade, luz seca é tecido seco e pincel seco, tá? Aqui no caso eu tô usando só o pincel seco, quase nada de tinta, porque eu quero só clarear um pouquinho. Eu já fiz essa parte de clarear nesse outro ovinho aqui que tá do lado, ó. Esse ovo mais do ladinho aqui, certo? Então, como ele já tá bem sequinho, eu consigo mostrar pra vocês a nossa luz. Então eu venho aqui com o branco carregado, ó, e venho com a luz mais sequinha. Aproveito e faço a luz bem marcadinha, ó. E aí, com um pouquinho de nada de tinta no pincel, pode ser até a sujeirinha dele, eu vou fazer aqui em volta, com o branco, para separar um pouco um ovo do outro, olha. Daí eu dou a profundidade e aqui também. Certo? Posso lavar o pincel. E aí eu venho com o café e vou fazer aqui um pouquinho mais escuro, ó. Façam isso quando já estiver seco, tá? Como esse trabalho tem muitos elementos, você pode fazer isso, vai fazer outro elemento, aí volta para fazer luz e sombra no ovo. Assim você não perde tempo de trabalho. Vou diminuir um pouquinho só aqui a intensidade, só para não ficar tão clarinho. E aqui também eu posso pôr um pouquinho de nada, ó. Tá vendo? Porque daí eu separo um ovo do outro, certo? Vamos agora para a parte da casca desse ovo aqui abertinho? Vamos lá, vamos usar as mesmas cores para fazer a casca, então eu vou pegar aqui, ó, o nosso ovo. Vamos aprender a secar o nosso pituá, ó. Molhei o pituá, lavei, esfreguei bastante. Agora eu vou apertar aqui para tirar todo o excesso de água. Então aperta e tira todo o excesso de água. Volta pro paninho, olha. Volta aqui pro paninho. E vou fazer a mesma coisa, apertar, tá? Apertar. Mas eu não posso fazer isso aqui, evita de fazer isso aqui, para não estragar as pontas do seu pincel. Pronto, feito isso, a gente pode voltar para a pintura aqui da nossa casca de ovo. Mesmas cores, tá? Então eu vou pegar o amarelo e o café junto. Quando eu preencho, eu gosto de fazer de fora para dentro, ó. E aqui em cima eu vou colocar um pouquinho do nosso crisântemo, também de fora para dentro. Fiz essa parte, olha aí. Agora eu vou pegar a segunda parte da nossa casca de ovo, posicioná-la e vou preencher, tá? Então nesse eu vou preencher de branco na ponta. Não tô tirando o excesso, tá? Porque depois eu vou dar alguns detalhes com o nosso pincel mesmo, então o nosso pincel quadradinho, né, o chato, então não preciso ficar me preocupando se vai borrar demais, eu só preciso evitar. Por isso que eu não tô tirando o excesso da tinta, ó. Preenchi, certo? Tá preenchido assim já ficaria muito bonitinho. Só que, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o pincel chato, tá? Que é aquele número 10, aqui, ó. E agora a gente vai dar os efeitos. Então aqui eu vou pegar um pouquinho do café, colocar aqui embaixo, puxar.
Como é um ovo um pouquinho mais caipira, eu posso colocar um pouquinho de nada de vermelho, só para ele ficar num tom mais caramelo. Bem pouquinho mesmo, tá, gente? Ó, coloquei ainda, vou espalhar bastante, ó. É só para ficar um pouquinho de nada, assim, ó. Aqui na parte de dentro, na verdade eu vou continuar na parte de fora, ó. Tinta na ponta do pincel, eu vou fazer aqui as laterais, ó. E eu vou pegar o branco e vou reforçar a parte de dentro. Lembrando que quando seca eu posso reforçar o branco, porque o branco costuma assumir um pouquinho, tá? Vou pegar o filete, que é aquele pincelzinho de contorno. Eu gosto de deixar um branquinho preparado, aquele branquinho que tá no final. Sabe aquele branquinho que vocês compraram no primeiro kit da Verônica Silva com o Vitrine do Artesanato? Que já tá no final, que vocês pintaram bastante? Então, pega esse branquinho, tá? Coloca um pouquinho de nada da nossa misturinha e aí você deixa ele preparado para ficar mais fácil de você fazer alguns contornos, tá? Como por exemplo agora. Então ele tá bem molinho, eu venho aqui e já faço um contorninho bem básico nele, tá bom? Só para destacar algumas curvas do desenho, ó. Aqui com o fundo feito, eu também posso destacar, lembrando que o fundo a gente faz primeiro. A gente aprendeu a fazer o fundo, os movimentos do fundo, na nossa primeira peça desse vídeo. Tá vendo, ó? E aí a casca do ovo já fica completa. É dessa mesma forma que vocês vão fazer a casca do ovo daquele primeiro trabalho que nós fizemos a parte interna do ovo, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou ensinar para vocês a fazer uma mescla de cores para que nós possamos fazer o glacê, né, a cobertura daquele cupcake que é bem lilás, bem roxo, tá bom? Bom, nós já fizemos a parte do ovo, agora nós vamos fazer o glacê do nosso cupcake, aquele glacê que é bem roxinho, como eu falei para vocês. Por quê? Porque não vai um tom roxo no nosso kit, mas você pode usar a sua imaginação e criar as suas tonalidades. Por isso que é muita arte na cozinha mesmo, muita diversão na cozinha, porque você vai criar várias peças, mas também vai aflorar a sua imaginação. Vamos lá, eu vou usar aqui o pink e nós vamos fazer 3 tons diferentes de roxo. Então nós vamos usar o pink e o azul royal. E vamos usar também um pouquinho do branco. Então presta bastante atenção nessa parte das nossas misturas, tá? Vou misturar primeiro o rosa, que é o pink, com o azul royal, para dar um roxo mais escuro, ó. Então ele ficou um roxo, como se fosse um azul bem azul marinho, né? Puxado assim para um violeta bem forte. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó, o rosa, o azul, dessa vez um pouco mais de rosa, a gente vai lavar o pincel porque eu quero pegar o branco. Tomem muito cuidado na hora de misturar para vocês não sujarem uma tinta com a outra, porque isso pode interferir muito na tonalidade da cor. E aqui eu vou vir com o branco, ó, e vou deixar um roxo um pouquinho mais claro. Já temos 2 tonalidades de roxo, certo? E agora eu vou deixar o roxo ainda mais claro, que vai ser como se fosse um lilás. Então, rosa, o azul, vou lavar o pincel de novo e a gente vai pegar bastante branco. Quanto mais de uma tonalidade a gente usar, mais aquela tonalidade vai puxar. Então, por exemplo, nesse aqui eu usei mais azul. Vamos lá, ó, vamos mostrar aqui. Aqui eu usei mais azul do que pink, mais azul royal do que pink. Aqui eu usei na mesma quantidade os 3, o pink, o azul royal e o branco. Aqui eu tô usando mais pink do que azul royal e agora eu vou usar mais branco, porque eu quero bem clarinho isso aqui. Como um lilás mesmo, tá vendo? Que ficou mais clarinho do que os outros 3, certo? Vamos lavar o pincel. Deixar ele bem sequinho.
Vou pegar aqui a minha misturinha pra gente fazer glacê. Eu gosto de usar a misturinha antes no tecido. É aqueles 99% dos casos que eu costumo mencionar, né? 99% das vezes eu não uso a misturinha direto no tecido. Mas tem 1% das vezes que eu uso e esse é um do 1% que eu sempre comento com vocês. Ó, vou colocar aqui numa parte e agora eu vou com o tom de azul, de lilás, né? De roxo mais escuro que a gente fez aqui embaixo. Pra sombra, ó. Com o tom né, mediano, assim, mais claro, aqui. E aí eu posso fazer com um tom mais clarinho na ponta. Certo? Vou pegar um pouquinho mais do nosso tom de roxo e colocar aqui assim, ó. Sempre trabalhando com a ponta do pincel, com a metade dele, ó, pra deixar o desenho bem bonito. Tá vendo, ó? E aí ele já ficou roxinho, tá? Então fica bem diferente desse aqui, por exemplo. Esse aqui a gente usou o rosa puro e o hortênsia puro também. Aqui a gente já fez uma mescla, tá vendo como já mudam as tonalidades? Vamos fazer mais um pra vocês verem. Vou pegar aqui a misturinha, colocar aqui em um. Não tem problema que o pincel esteja sujo, tá? Vou pegar o tom mais escuro, vou fazer aqui uma parte e aqui outra parte. Agora, como eu quero suavizar esses tons mais escuros, eu vou dar uma limpadinha só no tecido mesmo, ó, limpei aqui no tecido e tirei o excesso de tinta, nada demais, tá? E aí eu vou pegar o tom aqui, ó, intermediário, que é aquele que eu vou usar mais no meio, ó. E vou pegar também o tom mais clarinho. Certo? Então, eu preencheria dessa mesma forma em todos os gominhos, tá? Todas as partes do nosso desenho. O que eu quis mesmo mostrar pra vocês é como nós fazemos, né, o preenchimento e também as misturas de cores, tá? Para finalizar as dicas desse trabalho, eu vou mostrar para vocês como nós usamos o stencil de frases que a gente tem no kit. Então são frases bem divertidas para você brincar da forma que você quiser. Aqui, por exemplo, como eu tenho uma baguncinha bem legal, eu usei nesse trabalho certeza que tá gostoso, tá? Mas se vocês quisessem usar, por exemplo, sabe, que delícia, essas coisas, tem muitas dicas bem legais, ó. Só mais um não faz mal, que foi no trabalho anterior que nós fizemos, tá? Olha que eu segui a receita, então são frases bem divertidas. O que eu fiz aqui? No meu trabalho original, eu usei a frase na parte de baixo. Nesse aqui, eu já quero usar na parte de cima. De novo, eu aqui estou dando sugestões, tá? Mas vocês podem usar e abusar da imaginação de vocês, da criatividade, porque o kit tá aí para isso mesmo. Bom, aqui eu vou pegar o pituá, um pouquinho do meu tom café, mas quando eu falo um pouquinho, é um pouquinho mesmo. Por quê? Porque eu vou fazer sobreposição, vou mostrar pra vocês, ó. Peguei o tom café aqui, vou até misturar com um pouquinho de amarelo, porque eu quero que fique um mostarda, ó. Tiro bastante o excesso, tá certo? E aí eu vou fazer assim, ó, posiciono onde eu quero e eu vou fazer movimentos circulares sempre começando de fora e entrando, ó. Bem de levinho, com delicadeza, olha aí, bem leve, para que a gente possa fazer um outro detalhe depois, ó. Fiz essa parte, a gente levanta, vê como ficou bem fraquinho, que era o que eu queria e vocês vão entender o porquê. Ficou fraquinho, volta. Agora é o seguinte, eu vou subir um pouquinho o nosso desenho, ó, subir. E vou virar um pouquinho, vou até descer um pouquinho mais, ó, e vou virar um pouquinho, vou trazer um pouquinho para minha direita, ó. Porque eu quero que essa parte mais clara fique como uma espécie de sombra, tá? Então eu vou pegar um pouquinho mais do café aqui na minha tampinha. Vou pegar o café, tirar o excesso no meu pratinho. Agora é importante a gente tirar o excesso, tá? Para não vazar. E aí, ao invés de fazer movimentos circulares, eu vou fazer batidinha, porque eu quero que fique um tom bem escuro. E normalmente, como na peça, eu costumo fazer esses detalhes em cima do fundo, já feito. Então, quando eu quero cor mais escura do stencil, né, que fique com uma tonalidade mais forte, em cima de uma tinta já aplicada, aí eu faço batidinha. Se eu quero um tom mais claro, eu faço movimentos circulares, tá bom?
sempre segurando assim o stencil. Se quiser pode segurar com uma fita adesiva, não tem problema. Às vezes eu também seguro com fita adesiva. Sempre batidinha. E para limpar o stencil depois, pode ser água e sabão, tem gente que deixa de molho na água e sabão. Eu prefiro álcool, tá? Então pode ser aquele álcool gel que a gente compra mesmo para limpeza. Um paninho que eu deixo só para isso. Acabou de usar, limpa. Mas também se você não tem tempo, se tiver deixado para limpar depois, com álcool gel sai fácil. Levanta devagar, só para ver se ficou todo o desenho, ó. Ficou todo o desenho, aí eu posso tirar, certo? Então, a nossa frase, ela tá feita. Espero que vocês tenham gostado das nossas 3 dicas de hoje. Compartilhem esse vídeo, assistam bastante, comprem o nosso kit, né? O kit Arte na Cozinha. Façam peças lindíssimas, compartilha com a gente, que a gente adora ver os trabalhos que vocês fazem com os kits do Vitrine. E qualquer dúvida é só procurar a gente. Um beijo e até a próxima!